A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos no livro O Segredo do Contentamento, de William Barclay. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos nos debruçar acerca do segundo estudo, da nossa segunda lição. Essa lição tem por tema a necessidade de contentamento cristão. O que nós desejaremos abordar através dessa temática é que o contentamento, ele não é uma opção para nós que servimos a Deus. Ele é uma necessidade. Nós necessitamos encontrar esse contentamento bíblico, esse contentamento cristão. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você a refletirmos acerca desse tema. Nós não temos um texto inicial para iniciarmos assim a nossa exposição, mas nós vamos olhar diversas outras passagens da Escritura ao longo do nosso estudo hoje. Então, se você está aí preparado para fazer esse estudo bíblico, se você já está com a sua Bíblia em mãos, se você tem algum caderno de anotação que você queira utilizar, então essa é uma boa hora para você ter todo esse material em mão para que a gente possa aprender juntos as Escrituras, a Palavra de Deus. Então, queridos, eu quero introduzir essa palavra dizendo que ao longo da história, diversos filósofos e escritores reconheceram a importância do contentamento. Muitos discorreram acerca do contentamento. Por exemplo, Esopo, ele disse: contente-se com o que tem, ninguém pode ter tudo. Bom, é uma verdade, nós não podemos ter tudo e devemos nos contentar com aquilo que possuímos. Outro muito conhecido de todos nós é Sócrates. Ele disse: o contentamento é uma riqueza natural, o luxo uma pobreza artificial. Ele quis dizer com isso que quando nós temos uma disposição de contentamento, até na simplicidade nós encontramos grande riqueza. Mas o coração descontente, até no luxo, se sente infeliz. Você nota que muitas pessoas têm tudo que podem ter, mas se sentem profundamente infelizes. Lin Yu Tang também disse o seguinte: o segredo do contentamento está em saber gozar as coisas que possuímos e perder o desejo pelas coisas que estão além do nosso alcance. Então ele disse praticamente o seguinte: contente-se com o que tem. Na verdade, você não alcançará todas as coisas. E se você viver ansioso por aquilo que você não possui, você obviamente não encontrará o contentamento. Outro indivíduo muito interessante foi Benjamin Franklin, e ele comentou: contentamento enriquece homens pobres, descontentamento empobrece homens ricos. É bem interessante estas frases, né? Agora, queridos, apesar de haver diversas razões humanistas para o contentamento, aquelas que mais nos interessam repousam de fato na palavra do nosso Deus. Ou seja, a Bíblia nos dá o verdadeiro fundamento para o contentamento. Contudo, visto que o contentamento requer aprendizado, como nós já observamos aqui no estudo anterior, e que por sua vez exige esforço e trabalho duro, nós precisamos ter esse empenho para aprender a ter contentamento, a falta de ação pode nos tentar a não buscá-lo. O que eu quero dizer com isso? É que se nós não tivermos uma atitude determinada em relação a encontrarmos de fato o contentamento, esse contentamento não surgirá por acaso. Contentamento também é resultado de trabalho duro, como nós vamos observar no texto áureo, né? O texto principal do nosso estudo, que é a carta de Paulo aos Filipenses. No presente estudo, nós queremos explorar uma pergunta, e essa pergunta é: por que buscar o contentamento? Por que é um dever para mim, como cristão, buscar o contentamento?
E aí, queridos, há pelo menos 7 razões pelas quais os cristãos precisam buscar o contentamento piedoso. Eu quero lembrar mais uma vez, antes de prosseguirmos, que nós estamos aqui procedendo com uma releitura de um clássico publicado pela Nutra, que é um livrinho que vale a pena você comprar e ler, que é O Segredo do Contentamento, de William Barclay. Então ele lista essas 7 questões que eu quero aqui compartilhar com vocês, ok? A primeira das 7 questões que envolvem a razão pela qual eu devo buscar o contentamento é que Deus ordenou que eu assim o fizesse. Em primeiro lugar, Deus ordenou o contentamento. Esta é a primeira razão para buscarmos o contentamento. Deus ordenou que nós o fizéssemos. Isso está claro em várias porções da Escritura. Por exemplo, Hebreus 13:5 diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que texto precioso da palavra, né? Ele nos ordena a termos contentamento com o que possuímos, porque ele é resultado da promessa de Deus de que ele não deixará de nos dar o que de fato necessitamos. O Senhor jamais nos abandonará. Então, temos o que temos por causa do Senhor e devemos nos alegrar na providência do Senhor. Outras muitas passagens da Escritura nos conclamam a estarmos alegres. Por exemplo, Filipenses 4, versículo 4. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja que num versículo tão pequeno, Paulo ordena por 2 vezes que devemos nos alegrar. Mas Paulo linka essa alegria, Paulo vincula essa alegria ao Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então é no Senhor que nós encontramos toda a nossa alegria. A alegria, meus amados, ela é a companheira inseparável do contentamento. É resultado da confiança que se tem no Deus soberano, no Senhor que sempre está no controle de todas as coisas. Quando nós compreendemos que servimos a um Deus soberano, essa compreensão gera em nós contentamento, porque aí passamos a ver a nossa vida não como algo que está desgovernado, mas algo que, a despeito das nossas falhas, está debaixo de um governo e de um cuidado amoroso, sábio e soberano do nosso Deus. O coração realmente alegre, ele reconhece e se deleita na soberania de Deus. O verdadeiro contentamento cristão está em se obedecer ao Senhor. O cristão muito se alegra em ser obediente ao seu Senhor. E aí, queridos, certa feita, em um congresso, eu falei que a obediência é o termômetro pelo qual a temperatura da nossa fé ela é realmente medida. A obediência é o termômetro pelo qual se mede o amor a Deus. E aí, nós lemos em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a pessoa que verdadeiramente ama ao Senhor, guarda a sua palavra, obedece a sua palavra, porque tem alegria em servir ao Senhor de coração. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que o contentamento é um tesouro de valor inestimável. Nós precisamos buscar, queridos, o contentamento porque ele é a maior riqueza que podemos ter. Paulo escreve a Timóteo para lhe mostrar o grande valor do contentamento piedoso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, você pode conferir aí na sua Bíblia, Paulo escreveu: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, o contentamento é uma fonte de lucro. A piedade com contentamento é uma fonte de lucro. A verdadeira riqueza da nossa vida não está naquilo que nós possuímos de material, mas naquilo que nós temos de espiritual. E aí no verso 7, Paulo destaca uma grandiosa verdade.
Paulo diz assim, 1 Timóteo 6,7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E essa é uma grande verdade. Se tem uma coisa que dificilmente, ou você provavelmente nunca verá, é um caminhão de mudanças atrás de um cortejo fúnebre. Você nunca verá a pessoa que morreu levando os seus bens consigo. Por isso, queridos, que há um importante ensino na palavra de Deus, que é o ensino da mordomia cristã. Nós, seres humanos, somos mordomos do nosso Deus. Tudo que nós temos foi Deus que confiou a nós para cuidarmos por um determinado tempo. E aquilo que nós estamos hoje lutando tanto para garanhar, para juntar, estará no futuro na mão de outra pessoa. Você é apenas um administrador. Então, queridos, nunca alguém traz nada quando vem, e quando nasce, e quando morre, nada pode levar. E essa é uma grande verdade. De fato, queridos, a eternidade é o que conta. E Jesus nos disse onde nós deveríamos ajuntar os nossos tesouros. E aí eu preciso fazer essa pequena pausa para te perguntar, onde está o teu tesouro, né? Quais são os teus bens mais valiosos? O que é que você estima mais na sua vida? Jesus disse que nós deveríamos ajuntar os nossos tesouros no céu. Mateus 6, de 19 a 24, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devoltará a um, ou se devoltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então esse texto nos instrui com clareza que os maiores tesouros não são os materiais, e sim os espirituais. E aí um grande puritano chamado Jeremiah Burgess, não sei se pronuncia assim o seu sobrenome, ele escreveu acerca do contentamento. Ele disse: o contentamento é o dever, a glória e a excelência do cristão. Palavras sábias, né? E aí, meus queridos, o apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, ele orienta as irmãs em Cristo que a sua beleza e contentamento não devem estar nos finos trajes ou joias preciosas, bem como na beleza de um penteado, mas na alma piedosa. É a alma piedosa que traz o contentamento. 1 de Pedro 3, verso 3 e 4, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A principal riqueza de uma pessoa está em sua espiritualidade. Há pessoas que não têm nada materialmente, coisas de pouco valor, mas quando você troca algumas palavras com elas, você percebe que elas são tão ricas. E há outros que têm tantas coisas, mas quando você conversa um pouco, você percebe que são tão pobres. E nós devemos realmente ajuntar os tesouros no céu. E nós temos que colocar no céu o nosso contentamento maior. Não é que não possamos nos contentar com outras coisas, mas a razão maior do nosso contentamento está na nossa relação com Deus. Nunca se esqueça disso.
A terceira questão, rapidamente, é que nós devemos ter o contentamento, porque um espírito murmurador é um grande pecado. Devemos nos contentar, porque o contrário do contentamento é a insatisfação. A insatisfação nos leva a murmurar, e a murmuração é um pecado grave. Infelizmente, diga-se de passagem, cometido por muitos de nós, inclusive daqueles que professam o nome do Senhor. Deveríamos fugir desse pecado. Queridos, realizar as coisas sem murmuração é uma orientação que Paulo faz questão de dar aos irmãos de Filipos. No capítulo 2 de Filipenses, versículo 14, é um versículo pequeno, mas ensina muita coisa. Ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Você vê que em todo o tempo Paulo chama a atenção da igreja para viver contente, para alegrar-se. E aqui ele diz a mesma coisa, mas num sentido negativo. Que sentido negativo é esse? Paulo coloca uma negativa: fazei tudo sem murmuração, sem contendas, ou seja, não murmure, não contenda, porque isso não agrada a Deus. Deus não se agrada quando nós murmuramos. E um exemplo forte disso se encontra no capítulo 11 do livro de Números, que precisamos observar, onde o povo do Senhor murmurou, queridos, sentindo saudades do seu período de escravidão no Egito. Para a gente entender essa porção que eu quero tratar com vocês, do capítulo 11 de Números, eu preciso voltar um pouquinho com vocês para o capítulo 10. E no capítulo 10, se você puder abrir sua Bíblia aí onde você está, eu quero olhar alguns textos com vocês. O capítulo 10 de Números diz assim, é um capítulo bem interessante. Eu vou caminhar lentamente com vocês nele. Por exemplo, nesse capítulo nós vemos a ordenança para que se confeccionasse 2 trombetas de prata. Você já vai entender onde eu quero chegar. Isso está em Números capítulo 10, verso 2. Diz o texto: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Como vocês sabem muito bem, o povo era nômade, tinha ali as tendas, e eles então acampavam em determinado lugar, e Deus mandou que se confeccionasse 2 trombetas de prata que deveriam ser tocadas para que o povo então ouvisse o sinal de que deveria levantar acampamento e seguir a jornada. Se você caminhar um pouco mais, você vai perceber que a subsequente partida do povo do deserto do Sinai é logo registrada nos versos 12 e 13. Então Deus dá a ordem e aí a partida já acontece nos versos 12 e 13. Escute. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Então, essa foi a primeira vez que o povo levantou o acampamento de onde estava, ali no deserto, depois de passar do Mar Vermelho e depois do seu primeiro acampamento, e foi para um outro deserto chamado Deserto de Parã. E aí, queridos, os temas centrais desse capítulo, que é o capítulo 10 de Números, são: Deus está com o seu povo e Deus o escuta estando pronto para socorrê-lo. Se você olhar a continuidade, você vai ver que em Números 10, versículo 10, diz assim: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, por que estou falando de trombetas e desses contextos? Porque tocar a trombeta serviria para o povo como um lembrete. Lembrete de quê, pastor?
lembrete da presença de Deus e de sua prontidão em socorrê-los. Aquelas trombetas anunciavam: Deus está conosco, Deus está nos mandando levantar o arraial e seguir. Deus está nos mandando celebrar a sua vontade. Deus está nos lembrando que Ele nos deu a sua providência e nos supriu. Por exemplo, no capítulo 10 de Números ainda, no verso 9, diz assim: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Então, ao tocar a trombeta, Israel estava confiando de que Deus estava com eles, Deus viria em seu socorro e os protegeria dos seus inimigos. Quando o povo partia, a nuvem do Senhor pairava sobre eles, e os protegendo do calor do dia. Números 10, 34 diz: a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando pairavam no arraial. Se você observar um pouco mais, o capítulo 10 termina nos versos 35 e 36, dizendo algo fantástico. Diz assim, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Então, quando você lê o capítulo 10, você percebe que é um grande retrato da providência e do cuidado de Deus com aquele povo. Você pode ler isso e você vai perceber essa verdade que eu estou destacando aqui. Agora, queridos, veja quando chega o capítulo 11. Nós temos assim um contraste terrível. Se no capítulo 10 nós vemos toda essa providência e cuidado de Deus, no capítulo 11 nós vemos o povo se queixando de Moisés, do Senhor e de tudo aquilo que o povo estava vivendo. Por exemplo, já no verso 1 do capítulo 11, você pode ler: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Por que não consumiu o arraial? Foi só as extremidades. Porque Deus estava ali dando um alerta da sua ira para que o povo então se arrependesse e confiasse nele. Mas o povo era bastante rebelde. E aí, queridos, esse texto já nos conta que o povo se queixava de Deus. Vemos que murmurar implica em esquecer-se da presença de Deus e de suas bênçãos. Toda a presença de Deus que a gente vê relatada no capítulo 10 já é esquecida pelo povo na narrativa do capítulo 11. E aí vocês percebem isso com clareza. E além disso, queridos, o descontentamento nos faz lembrar de fatos do passado de forma exageradamente positiva. Quando estamos descontentes, chegamos a sentir saudades de sofrimentos passados. Por exemplo, em Números 11, verso 4 a 6, o que eles estão dizendo é loucura. Praticamente estão dizendo que a escravidão no Egito é muito melhor que a libertação dada pelo Senhor. Eles chegam a dizer que no Egito era melhor, que no Egito eles comiam bem, eles sentem saudades das cebolas do Egito. Então isso é algo assim terrível. E aí quando nos queixamos da providência de Deus, é como se disséssemos que o Senhor fez algo muito errado. Era melhor que nos tivesse deixado entregues à própria sorte. E aí você percebe que a murmuração ela costuma trazer incredulidade quanto à providência de Deus. O povo duvidava que Deus pudesse provê-los no deserto. O povo não confiava no Senhor e nem se deleitava no Senhor. E aí você percebe que nós não estamos tão distantes assim do povo, meu querido. Porque muitas vezes nós estamos assim nas nossas casas, murmurando daquilo que tem, reclamando daquilo que falta, insatisfeitos com a boa vida que Deus nos tem dado. Aí você diz: pastor, sua vida é boa, a minha não é. Que conversa, sua vida tem excelências. Assim como a minha tem provas, a sua também tem bênçãos. E assim sucessivamente.
O próprio Moisés chega a questionar a provisão divina. Em Números 11, de 21 a 23, nós lemos: Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: Dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Você vê que até Moisés tem ali um certo aspecto de dúvida, de incredulidade. Deus diz assim: olha, ajunte o povo, que eu vou dar carne para esse povo. E aí Moisés diz: olha, só os homens em pé são 600. Onde é que a gente vai achar carne para esse povo todo? E aí Deus, com toda a paciência, diz assim para Moisés: Moisés, minha mão encolheu. Tem coisa de... É como se Deus estivesse dizendo assim: tem coisa difícil para mim? E aí, às vezes, você está duvidando do socorro de Deus, da providência de Deus, e Deus se dirige a você, creio eu, por meio desse estudo também, baseado na Escritura, e diz a você: você está duvidando de mim? Confie em mim. A mão do Senhor, porventura, encolheu? Imagine você dizendo assim: ah, Deus, isso é difícil demais. Aí Deus olha para você e ri, porque para Ele não tem nada difícil. É difícil para você, mas não é difícil para Ele, porque Ele é todo poderoso. Quando nós murmuramos, de certa maneira, é porque não cremos que Deus está no controle e questionamos sua capacidade de cumprir suas promessas. A murmuração é uma forma clara de incredulidade. Nós murmuramos por falta de fé. Nosso descontentamento questiona a soberania de Deus, mostra o nosso fracasso em nos submetermos a seu senhorio e é merecedor do castigo divino. Queridos, a murmuração é um grave pecado. Então você precisa ter contentamento para fugir da murmuração. A quarta questão é que o descontentamento é a origem de muitos dos nossos pecados. O descontentamento nos leva a pecados horríveis. Uma questão para sabermos é que o descontentamento, assim como todos os outros pecados, ele nunca atua sozinho. Você nunca está pecando só porque está descontente. O descontentamento traz outros pecados. Por exemplo, junto com o descontentamento, pode vir o pecado da cobiça. As pessoas cobiçam o que não têm porque estão descontentes com o que têm. E aí há duas perguntas do breve catecismo relacionadas a essa questão, que são as perguntas 80 e 81, baseados no mandamento não cobiçarás. E aí veja só, o que exige o 10º mandamento? Pergunta 80 do breve catecismo. A resposta: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. E a pergunta 81 diz assim: o que proíbe o 10º mandamento? E a resposta é: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo, e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Então, muitas vezes, o nosso descontentamento nos leva a cobiçar o que não é nosso, a colocar a mão naquilo que não nos pertence, a pisar nos outros para alcançar posições que sonhamos. Você tem que tomar muito cuidado. Um coração descontente é a base de um coração adúltero, é a base de um coração desonesto, é a base de um coração ingrato. Todos esses pecados, eles seguem na esteira do descontentamento. Então, descontentar-se é muito perigoso. Um espírito cobiçoso é um espírito descontente, querido, visto que ele deseja aquilo que Deus não lhe deu. Um espírito contente, por sua vez, encontra alegria naquilo que Deus lhe deu e não fica ansioso com o que não tem, mas descansa no Senhor. Pastor, mas como é isso? Ora,
eu tenho desejo de coisas que eu não possuo atualmente. Mas se Deus não der, não tem problema, porque eu estou contente com aquelas que eu possuo. Essa é que é a grande questão. Alegre-se com o que tem. Peça a Deus o que não tem e você acha que precisa, mas descanse no que você tem. Não fique ansioso com o que você não tem. Fique alegre com o que você tem. Tiago diz que nossa cobiça nos leva a outros pecados. Por exemplo, Tiago 1, verso 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, ou o desejo pecaminoso, se manifesta em pecados concretos. Tiago 4, versos 1 e 2, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Disputas, contendas, assassinatos, adultérios e furtos nascem da cobiça que é gerada por um coração descontente. Essa cobiça, por exemplo, levou Davi ao adultério, conforme 1 Samuel, capítulo 11. Leia lá. Davi cobiçou o que não lhe pertencia. Isso trouxe uma grande tragédia para o rei Davi. Essa cobiça levou Acabe a levantar mau testemunho acerca de Nabote para matá-lo e tomar a sua vinha. Isso está em 1 Reis, capítulo 21. A cobiça de Eva pelo que Deus lhe vedou levou à sua queda e à queda do representante da humanidade, o que trouxe grandes dores a muitos, inclusive ao próprio Cristo. Você lê lá em Gênesis: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E nós ainda lemos em Isaías 53, de 4 a 12. Veja o que aconteceu com Cristo por causa da cobiça daquela mulher, da primeira mulher e daquele primeiro homem, Adão, Eva no caso, e Adão. E a cobiça deles trouxe dores a toda a humanidade, especialmente a Cristo. Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é impressionante a grande tragédia que o pecado trouxe. É vital que treinemos o nosso coração para que ele esteja contente no Senhor. O Salmo 42, verso 1, expressa um grande contentamento em Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vocês sabem que a corça, ou conhecido aqui no nosso país, o veado, eles correm muito e sentem muita sede. E eles anseiam encontrar fontes de água. O salmista pega essa ilustração e ele diz que assim como a corça é sedenta por água, ele era sedento pelo Senhor. Você deve cobiçar uma única coisa, meu irmão: ser mais piedoso diante de Deus, ser mais íntimo do Senhor. E essa intimidade vem pela palavra, pela oração, pelo abandono de pecados, pela confissão de pecados. Então, é por aí. A quinta questão é que um espírito contente, ele demonstra nossa humilde submissão à vontade de Deus. Um espírito descontente diz: estou no controle e terei o que quero. Um espírito contente aceita qualquer coisa que venha do Senhor. Em sua prisão em Roma, Paulo foi capaz de se alegrar e reconhecer o controle soberano de Deus sobre sua vida. Filipenses 1,12, Paulo escreveu: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram,
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Por causa desta providência divina, que foi a prisão de Paulo, o Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. Em Filipenses 1,13 nós lemos: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a tropa de elite daquela época, eram os soldados mais bem pagos de Roma. E Paulo era preso a esses soldados, haviam escoltas desses soldados, e Paulo pôde pregar a eles e muitos atenderam à fé. E aí, por causa dessa providência carrancuda, e o William Cowper fala sobre isso, né, que por trás de toda providência carrancuda há um sorriso escondido de Deus. Paulo entendeu isso. E em Filipenses 1,14, Paulo diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por suas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não se angustie com o sofrimento que você está passando agora. Ele certamente é um caminho da graça de Deus para a sua vida e a daqueles que te cercam. Então se alegre, que Deus pode estar te colocando numa situação difícil, por exemplo, no hospital, para você testemunhar de Cristo para os que estão ali. Numa situação, às vezes, de dificuldade econômica, para você confiar em Deus e não nos bens que outrora você tinha, no emprego que outrora você tinha. Deus trabalha muito bem, confia em Deus. A sexta questão é que sem contentamento não poderemos experimentar a paz de Deus. E isso é óbvio, um espírito contente em Deus é sereno, enquanto que o descontente é atribulado e encontra-se com a alma aflita. Paulo diz que a paz de Deus excede todo entendimento para aqueles que estão no Senhor. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o verso que antecede esse fala para você lançar sobre ele a sua ansiedade e apresentar a sua ansiedade a Deus em oração, e a paz de Deus virá. A sétima e última questão, queridos, é que o espírito contente é um espírito que adora. Eu creio que uma frase que sintetiza este ponto é a de John Piper. Ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando mais nos deleitamos nele. Mas o puritano que eu mencionei há pouco, Jeremiah Burgess, diz que adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. Vou repetir. Adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. Durante a adoração, nós exaltamos a Deus como Deus e nos humilhamos diante dele como servos. Reconhecemos seu controle absoluto e nos submetemos às suas decisões para a nossa vida. Não há adoração verdadeira sem verdadeiro contentamento em Deus. Querido, esse foi o nosso estudo de hoje. Então, por que você deve buscar o contentamento? Ora, por essas 7 razões que eu acabei de mostrar aqui. E dentro dessas 7 razões, porque um cristão autenticamente alcançado pela graça de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, tem sua alma transformada e tem em Deus o seu maior deleite, a sua maior alegria, o grande prazer da sua vida. Talvez você esteja agora num momento de profundo descontentamento na sua vida. Deixa eu lhe perguntar. Será que o teu descontentamento não é resultado de algum pecado? Será que o teu descontentamento não é a falta de perdão? Ou de confiança na providência de Deus? Se tudo que você tem é Deus que te deu, e você reclama do que tem, eu preciso te dizer que você reclama do Senhor. Ore, pastor, mas eu estou vivendo um vale muito profundo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus anda com você. Deixa eu orar por sua vida. Ó Senhor, eu quero agradecer por esse estudo.
e pela oportunidade de expor a palavra nesse canal. Quero pedir que o Senhor abençoe esses queridos que agora me assistem e ouvem a tua doce palavra através desse canal. Abençoa suas vidas e que esse vídeo possa alcançar muitos corações, agora descontentes, para que possam encontrar no Senhor a razão da verdadeira alegria. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, espalhe essa boa notícia. Divulgue esse estudo. Se você não está inscrito nesse canal e desejar, pode fazê-lo. Mas não se sinta obrigado a se inscrever. Mas se desejar, o faça. E eu peço, se esse vídeo falou com você de alguma maneira, compartilhe. Outros estão precisando ouvir essa palavra como você. Se Deus quiser, em breve nós postaremos o terceiro estudo relacionado ao contentamento cristão. Que a paz e a graça do Senhor te guie e te guarde. Quem vos fala é Pastor Kennedy, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Acopiara, no interior do estado do Ceará. Um forte abraço, Deus te abençoe e a sua família também.